Você, então, um acidente raro, né? A gente vai conversar hoje com a médica Carla Robalo, que já está na ponta da linha com a gente, para nos ajudar a esclarecer um pouco mais, né? Para quem aí não consegue acessar isso, para saber o que fazer, para onde correr, a gente já informa aqui. Seja bem-vinda, Carla. Boa tarde, Sandra. Boa tarde. Boa tarde. É sempre um motivo de preocupação, né? Quando existe algum tipo de picada ou, às vezes, a pessoa nem percebe, principalmente crianças, quando acontece esse tipo de acidente, né? Com certeza. É uma emergência, né? Escorpião, Sandra, na maioria das vezes é muito dolorosa. A de aranha, às vezes, sente uma dor local, menos intensa. A de escorpião, ela tem por característica a dor mesmo, é o principal sintoma. Sim, e aí, como saber, né, no caso de não ter percebido exatamente, né, ou visto o animal ali, como você diz, de escorpião normalmente é muito dolorido, né, e o escorpião é difícil não visualizar, mas se acontece com uma criança que é picada, não sabe relatar, por exemplo, para os pais, né, não sabe se foi picado, que tipo de animal, qual que é o procedimento? Sempre procurar um pronto-socorro, né? O pronto-socorro é o local onde a gente vai avaliar o tipo da lesão, a presença, né? Tem algumas características específicas da aranha e do escorpião, né? Mas na presença da dor, a criança ela vai gritar, ela talvez não entenda, às vezes sinaliza o membro, né? E aí é importante sempre levar ao pronto-socorro para a gente avaliar. E aí a gente vai conseguir tentar distinguir pela característica da lesão, da picada. Que características são essas, se a gente puder exemplificar aqui para os nossos ouvintes? Geralmente a picada de aranha, ela é menorzinha, o vermelho é menor, ela é pouco dolorosa, ela coça, ela fica com um vermelho menos intenso, mais próximo apenas do local do ferrão. A de escorpião não, ela forma um halo bem grande e incha bastante. Então tem um inchaço grande e um halo vermelho bem grande, faz um diâmetro grande nesse halo, uma bola grande no local próximo da inoculação. Doutora Carla, boa tarde, André aqui, obrigado aí pela participação Oi, da André. senhora, boa tarde. Boa tarde. Até com relação a essas características da picada, essas características elas aparecem imediatamente ou ainda levam um tempo, sei lá, de repente assim uma meia hora? Imediatamente? Não, imediatamente já começa a fazer a reação local, por conta, né, da inoculação, do veneno, da reação inflamatória do corpo. A gente tem algumas evoluções. A picada de aranha ela vai evoluindo, às vezes, com mais necrose, um aspecto, o tecido começa a morrer mais, né? E a picada de escorpião é muito inchado, fica muito inchado e vermelho próximo da inoculação. Já a de aranha não tem um inchaço tão intenso, mas uma vermelhidão mais intensa, coceira, e às vezes, conforme vai evoluindo, ela vai gerando uma pequena necrose desse tecido por conta do tipo do veneno. E aí tem que ter um tempo de socorro também para não ter um agravamento? Sempre importante o socorro imediato, né, Sandra? Então, na hora que percebeu, teve dúvida, a gente tem alguns locais, né, onde a gente percebe uma incidência maior de alguns tipos específicos de picada. Realmente, o ano passado, a gente teve um disparo nas picadas de escorpião aqui na nossa região, né? Então, foi muitos animais encontrados em várias casas, em locais até bem próximos do centro de Campinas, não tão afastados, em regiões, né, de Souza, região mais periférica, que a gente sabe que está mais próximo das matas, então a gente acaba percebendo que essa diferença das picadas está mais associado ao tipo da lesão mesmo, né? É o que a gente visualiza na lesão do paciente. Às vezes há alguns casos que as pessoas, naquele desespero de não saber o que fazer de imediato, a pessoa vai, de repente coloca um gelo, passa alguma pomada. É recomendável alguma atitude dessa ou não? Não, André, até porque isso pode modificar. Eu falo só lavar, né? Às vezes abranda um pouco, lavar com água um pouquinho mais morna, né? Ajuda, porque alivia um pouco a dor. Se quiser passar um sabonete mais neutro, só para aliviar a dor, e não passar nenhum produto, não aplicar nada, não colocar, né? Não tentar furar, que as pessoas, né? Quer tentar furar uma bolha que pode aparecer, porque cada corpo às vezes reage de uma forma, né?
Então, não pode furar, não tente manipular essa lesão. Se quiser, só lavar um pouquinho com água morna para abrandar um pouco a dor e já procurar o serviço de emergência. Como a reação ali é muito rápida, né? Existe alguns pais, por exemplo, que acabam dando um antialérgico ou tomando também, né? No caso de não saber ao certo que tipo de animal que fez a picada. E nessa situação da medicação? Sandra, a gente não recomenda dar nada. Até porque quando a picada de escorpião, às vezes a gente até tem que fazer um bloqueio local, porque a intensidade é muito alta. A gente coloca anestésico no local para poder ajudar a aliviar a dor, porque as medicações orais e nem endovenosas funcionam para o tipo da dor, entendeu? Uhum. E até podem abrandar e falsear algumas coisas que a gente precisa identificar. Igual eu estou falando, é muito dolorosa, é importante a gente saber a diferença entre muita dor e pouca dor no paciente, entendeu? Então, os sintomas são importantes para a gente entender. Imediatamente, se quiser só dar uma lavada para aliviar, colocar um pouco de água morna, uma compressinha morna, muito discreto para aliviar e já procurar o serviço de saúde. Se houver, né, o contato com o bicho, conseguiu achar o bicho também, se puder levar o animal para a gente identificar o tipo do animal também é importante. Eu acessei o site que a Sandra falou aqui no começo do programa do Governo do Estado, doutor, até para a gente prestar esse serviço. E observando aqui em Campinas, nós temos o Hospital Ouro Verde, o complexo hospitalar, né, professor Edivaldo Orsi, o Ouro Verde, e também o Hospital de Clínicas da Unicamp. Em Sumaré, a gente tem o Hospital Estadual de Sumaré, o Dr. Leandro Francischini. Em Americano, o Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. E em Santa Bárbara do Oeste, o Edson Mano. E em Piracicaba, nós temos a Santa Casa de Misericórdia e também a UPA Vila Cristina. São essas unidades aqui mais próximas. Depois, todo mundo acessando lá, tem Limeira, Rio Claro, Itatiba. É importante essas pessoas saberem também para onde levarem, né? Não adianta levar para qualquer unidade de saúde. O soro, né? Ele está nesses locais, né, André? Sim. Então, isso facilita. A gente sabe que 87%, aí 90% são leves. É só local, né? Então, são medidas locais. Aí a gente vai prescrever um analgésico adequado para cada idade, né? Devido a cada um ter também um perfil, algumas outras doenças, por exemplo, pacientes idosos que interagem as medicações. Então, a gente vai prescrever adequadamente. E, então, às vezes, mesmo, eu estou perto de outro hospital, eu posso estar indo, ao invés de, eu moro longe da Unicamp. Sim, procure um hospital, que a gente já vai conseguir fazer uma avaliação inicial e o próprio hospital faz um encaminhamento referenciado para a Unicamp ou para o Ouro Verde, tá? Então, às vezes não tem problema você dar um primeiro atendimento num local que não tem o soro, mas a gente já vai fazer uma avaliação e aí consegue avaliar a gravidade e já fazer o encaminhamento para o hospital de referência. Até porque não são todos os municípios que têm esse ponto de referência. Exatamente, Sandra. Então, por isso que a gente coloca essas referências que a gente sabe, né, que estão relacionadas à presença do soro, mas o importante é procurar o serviço de emergência o mais rápido possível, porque qualquer profissional vai estar capacitado para distinguir a gravidade, para avaliar outros sinais, por exemplo, o soro, o escorpião, ele tem um veneno que ele pode atacar o coração, a aranha, ela tem um processo mais renal. Então, a gente já vai conseguir fazer uma pré-triagem disso e já fazer o encaminhamento de forma adequada. Às vezes é só leve, é só reação local, a gente vai medicar e manter observação. Às vezes não, a gente já vai fazer o encaminhamento para o centro de referência. Doutora Carla Robalo, muito obrigada pela atenção aqui com a CBN, por trazer tantos esclarecimentos, viu? Eu que agradeço, Sandra e André, a oportunidade e fico sempre à disposição. Até uma próxima.